A natureza selvagem do Alasca se estende por centenas de quilômetros, uma vasta extensão de montanhas, rios e florestas densas. A área é marcada por uma mistura de árvores coníferas, abetos, píceas e pinheiros, que formam copas espessas sobre o solo coberto de musgo. Na primavera, os riachos incham com o degelo das elevações mais altas. O ar carrega o cheiro de terra úmida e resina de pinho. A vida selvagem está presente, mas é escassa na maioria das áreas, com rastros de alces e pequenos mamíferos visíveis ao longo de trilhas estreitas. O terreno é irregular. As encostas se elevam abruptamente a partir dos vales dos rios, enquanto o chão da floresta está coberto de troncos caídos, raízes entrelaçadas e camadas de vegetação em decomposição. Riachos e córregos cruzam a região de maneira irregular, exigindo frequentemente navegação cuidadosa. A neve pode permanecer em áreas sombreadas mesmo no início do verão, e as temperaturas variam amplamente, desde quase congelamento à noite até calor moderado durante o dia. O isolamento nesta região é pronunciado. Trilhas são poucas, e as que existem frequentemente estão cobertas por vegetação. Sinais de celular são inexistentes e pontos de referência podem ser facilmente interpretados de forma errada. A paisagem é silenciosa, interrompida apenas pelo som do vento passando pelos galhos ou pelo canto distante de pássaros. A presença humana é mínima, cabanas, se existirem, são esparsas e distantes umas das outras. Para um caminhante, esse ambiente é belo, mas implacável. Rotas podem mudar repentinamente de caminhos florestais navegáveis para vegetação densa. Travessias de rios podem ser enganosamente fortes. Até mesmo um pequeno erro de cálculo na rota ou no ritmo pode resultar em desorientação. À primeira vista, a natureza não impõe urgência. Ela é calma, paciente e indiferente. Dentro desse silêncio, um indivíduo começou uma caminhada que se estenderia muito além dos limites habituais de resistência pessoal. Nesta fase, não havia perigo imediato, apenas o ritmo lento da floresta e o peso da distância à frente. O caminhante em questão era um homem de 32 anos chamado Chris M.C. Candrus, embora registros históricos indiquem que ele tinha experiência em atividades ao ar livre e caminhadas moderadas, não era um montanhista profissional. Ele cresceu na região noroeste do Pacífico, passando tempo em parques estaduais e florestas nacionais, o que lhe proporcionou familiaridade com trilhas e técnicas básicas de sobrevivência. Seu interesse pela natureza era tanto recreativo quanto filosófico. Frequentemente, buscava períodos prolongados em áreas remotas, testando sua capacidade de navegar, resistir e existir com apoio mínimo. Para essa jornada em particular, Chris escolheu uma área do interior do Alasca próximo ao Parque Nacional Denali, conhecida por suas florestas extensas, colinas onduladas e sistemas de rios. A região era acessível por trilhas estabelecidas, mas rapidamente se transformava em natureza intocada. A área era popular entre mochileiros e caçadores, mas era notoriamente fácil se desorientar ao deixar os caminhos principais. Mapas indicavam uma mistura de cristas, vales e travessias de rios que exigiam planejamento cuidadoso. Chris se preparou para a caminhada com suprimentos modestos. Relatos históricos sugerem que ele carregava uma pequena barraca, equipamentos básicos de cozinha, alimentos secos limitados e uma mochila pequena. Ele estudou mapas da região, mas confiava fortemente em sua experiência e julgamento em vez de ferramentas avançadas de navegação. Seu objetivo era percorrer uma rota ao longo de rios e florestas, permanecendo em grande parte autossuficiente. Em termos de habilidades, Chris sabia reconhecer plantas comestíveis, construir abrigos temporários e acender fogueiras em condições normais. No entanto, o interior do Alasca apresentava desafios adicionais. Rios podiam inchar rapidamente após o degelo, a vegetação podia dificultar o progresso e as temperaturas podiam cair inesperadamente. Até pequenos erros de cálculo poderiam ter consequências desproporcionais. A motivação por trás dessa jornada era em parte exploração pessoal. Chris queria se imergir na natureza, testando sua resistência e autossuficiência. Seu planejamento refletia tanto experiência quanto subestimação do risco. Registros indicam que ele estava ciente do isolamento da região, mas esperava que sua rota fosse gerenciável dado seu nível de habilidade. Amigos e familiares sabiam que ele fazia longas caminhadas, mas a escala dessa viagem específica superava excursões anteriores.
Na manhã da partida, a floresta estava calma. Riachos corriam claros e rasos, e as árvores projetavam longas sombras pelo chão da floresta. Sinais de vida selvagem eram visíveis, mais distantes. A trilha que ele escolheu inicialmente seguia uma antiga trilha, mas rapidamente se tornou mais estreita e menos definida. Não havia urgência na paisagem, nenhum indício dos desafios que viriam. O dia avançou com um ritmo constante, passos cuidadosos e checagens rotineiras dos suprimentos. Durante essa fase da jornada, a experiência do caminhante permitiu que ele se movimentasse de forma eficiente. Ele evitava perigos, mantinha a orientação e monitorava as condições climáticas. Estabelecia pequenas metas, como alcançar determinados riachos ou clareiras antes de descansar. Neste estágio, a sobrevivência não era uma preocupação, a floresta não representava ameaça imediata. A confiança do caminhante em sua própria preparação e conhecimento do terreno era consistente com registros históricos, embora deixasse pouco espaço para erros. Este período de progresso calmo e metódico formou o contexto para o eventual isolamento. A combinação de experiência moderada, familiaridade com a natureza e preparação incompleta estabeleceu tanto o potencial de resistência quanto a vulnerabilidade que emergiria posteriormente. Nesta seção da jornada, a natureza servia de cenário, o caminhante era um participante ativo, e o palco estava silenciosamente preparado para o incidente imprevisto que definiria a história de sobrevivência. O acidente ocorreu no 15º dia da caminhada de Chris M.C. Candice pelo interior do Alasca. Até esse ponto, ele havia se afastado da última trilha mantida e estava navegando por florestas densas e vales de rios. Registros históricos e investigações posteriores indicam que o incidente envolveu uma travessia mal calculada de um rio, em um afluente do rio Teclanica. A água, inchada pelo degelo, estava mais forte do que o esperado, e o terreno irregular contribuiu para uma queda que causou entorse no tornozelo e pequenas abrasões. No momento do acidente, a floresta permaneceu silenciosa. Nenhum som de socorro foi ouvido, apenas o ruído da água e o movimento dos galhos sob os pés. O ferimento era suficientemente grave para reduzir a mobilidade, mas não representava risco de morte. No entanto, impedia deslocamento rápido pela rota escolhida e tornava o recuo difícil. O caminhante estava agora completamente isolado, distante de estradas, cabanas ou outros viajantes. A comunicação era impossível, não havia sinal de celular na área e não havia como alertar alguém sobre sua posição. Após a queda, a orientação tornou-se desafiadora. Reconstruções históricas sugerem que pontos de referência foram obscurecidos pela vegetação densa, e locais familiares ao longo da trilha já não eram visíveis. O curso do rio dificultava desvios, e tentativas de voltar atrás eram prejudicadas por pedras escorregadias e terreno irregular. O caminhante precisava decidir: continuar pela rota original, buscar um caminho alternativo ou permanecer no local e esperar. Cada opção apresentava risco. Este momento marcou o ponto sem retorno. O silêncio da floresta, que caracterizava o início da jornada, agora tinha um peso diferente. O caminhante estava ciente do isolamento crescente, embora a dimensão do desafio ainda fosse abstrata. A queda, embora pequena em termos físicos, desencadeou uma situação em que habilidades de sobrevivência se tornaram essenciais. Foi a primeira instância em que a vida diária dependia não da rotina da caminhada, mas do gerenciamento ativo de ferimentos, navegação e necessidades básicas. Imediatamente após o acidente, o caminhante estabeleceu uma área de descanso temporária em terreno firme acima da margem do rio. Evitou áreas baixas propensas a inundações e observou os recursos disponíveis próximos, incluindo pequenos riachos para água e galhos caídos para lenha. A floresta, indiferente, permanecia constante. Nenhuma ajuda externa estava presente. A jornada havia mudado de uma caminhada recreativa para um cenário de sobrevivência. Após o acidente, o caminhante entrou em uma rotina ditada pela necessidade. O movimento estava limitado pela entorse, e cada ação exigia avaliação de risco e benefício. As prioridades imediatas eram abrigo, água e comida, requisitos básicos para sustentar a vida no interior do Alasca. Para o abrigo, o caminhante selecionou locais que equilibrassem segurança e acessibilidade. Relatos históricos indicam que ele utilizou árvores caídas e depressões naturais para criar um abrigo temporário.
Galhos foram entrelaçados para formar paredes que bloqueassem o vento, enquanto camadas de musgo e folhas forneciam isolamento. Fogueiras eram acesas com pederneira e pequenas peças de madeira seca, quando disponíveis, para manter o calor durante as noites frias. Manter o fogo tornou-se um ritual diário, tanto para aquecimento quanto para desencorajar a aproximação de animais selvagens. A água era obtida de pequenos riachos próximos ao abrigo. O caminhante evitava poças estagnadas, preferindo água corrente, menos propensa à contaminação. Quando possível, fervia a água utilizando equipamentos mínimos, embora a disponibilidade de combustível fosse uma preocupação constante. As fontes de alimento consistiam em plantas comestíveis, pequenos mamíferos e peixes, quando acessíveis. Registros mostram que ele coletava frutas e vegetais identificados em guias de sobrevivência e complementava com peixes capturados em riachos utilizando armadilhas improvisadas. A ingestão nutricional variava diariamente, influenciada pelas condições climáticas, nível dos rios e limitações de mobilidade. A caça de pequenos animais fornecia proteína intermitentemente, embora o sucesso fosse inconsistente. A rotina diária tornou-se altamente estruturada. Todas as manhãs, o caminhante verificava o ambiente ao redor em busca de perigos, reabastecia água e coletava lenha. À tarde, frequentemente se dedicava à coleta de alimentos ou avaliação de rotas potenciais para deslocamento. À noite, cuidava do abrigo, preparava refeições e descansava. O ciclo era repetitivo, mas necessário para a estabilidade física e mental. A adaptação ia além das rotinas físicas. O caminhante aprendeu a perceber mudanças sutis no clima, reconhecendo sinais iniciais de tempestades ou quedas de temperatura. Roupas e abrigo eram ajustados conforme necessário. O deslocamento a pé era cuidadosamente gerenciado para não agravar a entorse, e o movimento era deliberadamente lento. Com o tempo, pequenas eficiências foram desenvolvidas, como coletar lenha em maiores quantidades para reduzir idas repetidas e organizar áreas de descanso para conservar calor. Estratégias mentais foram cruciais. O isolamento, combinado com a lesão, apresentava um desafio constante. Relatos históricos não fornecem insights sobre pensamentos ou emoções, mas sobreviver nessas condições exige foco em preocupações práticas. As decisões eram baseadas nas necessidades imediatas, não em planos de longo prazo. O caminhante mantinha atenção em marcadores de navegação e cursos de rios, preparando-se para deslocamentos quando a mobilidade melhorasse. O progresso era incremental. Alguns dias permitiam movimentação para locais mais favoráveis, outros exigiam permanecer no local devido ao clima ou limitações da lesão. O caminhante demonstrou observação consistente e resolução de problemas, utilizando materiais disponíveis de forma eficiente. Com o tempo, essas práticas garantiram a sobrevivência, apesar da ausência de apoio externo. A natureza permanecia indiferente. Animais se deslocavam pela região, o nível dos rios variava e tempestades ocasionalmente passavam. O caminhante se adaptava, não por dominar o ambiente, mas através da interação cuidadosa e metódica com seus elementos. Cada dia reforçava a necessidade de disciplina, atenção e aplicação prática das habilidades de sobrevivência. Ao longo de semanas, essa rotina tornou-se o núcleo da existência. A comida era racionada, a água permanecia uma necessidade constante e o abrigo era mantido, apesar dos desafios ambientais. A lesão limitava a exploração, mas a abordagem sistemática do caminhante permitiu resistência muito além do que seria possível sem estrutura. Os dias se confundiam, marcados apenas pelas mudanças de temperatura, condições do rio e pelo ritmo das tarefas de sobrevivência. Este período prolongado de adaptação ilustra a dimensão do desafio. O caminhante não enfrentava emergências dramáticas, mas obstáculos contínuos e medidos. Gerenciando necessidades diárias, monitorando o ambiente e ajustando comportamentos, a sobrevivência permaneceu viável. Esta fase representa o período mais longo da provação, um tempo em que planejamento metódico e execução consistente definiam a vida na natureza. À medida que os dias avançavam, os efeitos cumulativos da lesão, nutrição limitada e isolamento começaram a se manifestar. A entorse, inicialmente um incômodo, restringia cada vez mais a mobilidade. Tarefas simples, atravessar riachos,
coletar lenha ou alcançar frutas, exigiam atenção cuidadosa para evitar quedas ou novos ferimentos. Caminhar longas distâncias tornou-se impossível, confinando o caminhante a uma área menor. As fontes de alimento eram inconsistentes. A coleta inicial forneceu plantas comestíveis e peixes ocasionais, mas a disponibilidade diminuiu com o tempo. Riachos variavam com o clima, tornando a pesca pouco confiável. Frutas amadureceram e foram consumidas, plantas comestíveis tornaram-se escassas à medida que a estação avançava. Registros indicam que o caminhante subsistiu principalmente com o que podia ser obtido dentro de seu alcance limitado, obrigando ajustes na ração e dieta. A ingestão calórica diária estava abaixo do necessário, contribuindo para a fadiga e retardando a recuperação da entorse. As condições ambientais aumentavam a dificuldade. Tempestades passavam pela região, trazendo chuva, vento e frio. As noites eram particularmente desafiadoras, as temperaturas frequentemente se aproximavam do congelamento. O abrigo oferecia alguma proteção, mas manter o calor exigia esforço constante. Roupas molhadas e materiais úmidos aumentavam o risco de hipotermia. A sobrevivência exigia vigilância, pois lapsos poderiam levar à deterioração rápida. O isolamento intensificava o desafio. Não havia oportunidade de contato social ou assistência externa. O tempo tornou-se abstrato, dias e noites eram marcados apenas por mudanças observáveis de luz, clima e sinais do ambiente. A monotonia, combinada com o esforço físico, testava a resistência. A floresta permanecia indiferente, apresentando os mesmos obstáculos em cada ciclo: rios, árvores caídas, terreno irregular e clima imprevisível. Tentativas de auto-resgate eram limitadas pela lesão e pelo terreno. Reconstruções históricas indicam que o caminhante ocasionalmente considerava se deslocar para buscar ajuda, mas não conseguia fazê-lo de forma eficaz. Riachos não podiam ser atravessados com segurança, e a floresta densa dificultava o progresso. Cada tentativa exigia energia que poderia comprometer a sobrevivência diária, então o movimento era minimizado. O declínio físico era gradual, mas mensurável. A ingestão calórica reduzida e a lesão contínua causavam fadiga, fraqueza muscular e respostas mais lentas a desafios ambientais. Cortes ou arranhões menores representavam risco maior devido à capacidade limitada de tratamento, e a ameaça de infecção estava sempre presente. Apesar dessas condições, o caminhante continuava a manter o abrigo, coletar água e buscar alimentos, demonstrando uma abordagem sustentada e metódica de sobrevivência. Este período exemplifica a transição da resistência para a dificuldade. A sobrevivência não era mais rotina, exigia adaptação contínua e alocação cuidadosa de energia e recursos. Cada dia apresentava novas complicações: o clima, o ambiente e as limitações físicas impostas pela lesão e desnutrição. O tempo perdeu sua estrutura familiar, e cada tarefa tornou-se um esforço deliberado e essencial. Por meio desse período prolongado, o caminhante permaneceu vivo aplicando conhecimento e disciplina, mas a margem de erro se estreitava. A floresta, antes silenciosa e neutra, havia se tornado uma medida da persistência humana. A condição do caminhante deteriorou-se em termos observáveis e factuais, mas a sobrevivência ainda era possível por meio de esforço contínuo e cauteloso. Após 27 dias de isolamento, o caminhante foi localizado por uma equipe de busca enviada de estações de guarda florestal próximas. Relatos históricos indicam que a preocupação surgiu quando ele não retornou da caminhada conforme o planejado. Coordenadas de trilhas, conhecimento de sua rota pretendida e reconhecimento aéreo foram usados para reduzir a área de busca. Os socorristas o encontraram em uma clareira próxima a um afluente, fraco e fisicamente debilitado, mas vivo. A entorse persistia, e a mobilidade limitada prolongada causava fadiga. A desnutrição era evidente, roupas estavam gastas e úmidas, e os suprimentos pessoais estavam quase esgotados. O ambiente ao redor permanecia inalterado, florestas densas de coníferas, riachos correndo e terreno irregular se estendendo em todas as direções. Profissionais de saúde forneceram tratamento inicial no local, estabilizando a hidratação e tratando ferimentos menores. A evacuação para uma instalação próxima ocorreu em seguida, embora os registros históricos enfatizem que não houve cena de resgate dramática. A condição do caminhante exigiu manuseio cuidadoso, mas o resultado foi controlado e medido.
Após a extração da natureza selvagem, a percepção do caminhante sobre o terreno ao redor permaneceu intacta. Ele havia mantido conhecimento sobre sua localização em relação a pontos de referência e fontes de água, o que orientou sua estratégia de sobrevivência. O resgate foi procedimental, focado na remoção segura do ambiente, sem dramatização do evento. A floresta ao redor, como sempre, permaneceu indiferente. Riachos continuavam a fluir, árvores balançavam com o vento e a vida selvagem se movia pela região. A intervenção humana encerrou o isolamento, mas a natureza em si não alterou seus padrões. A sobrevivência de 27 dias na natureza selvagem do Alasca ressalta a resistência humana em isolamento extremo. O evento permanece como exemplo documentado de adaptação metódica, disciplina e interação com um ambiente desafiador e indiferente.